Agora, gostado que a gente estava falando aqui de política econômica argentina e a gente está falando muito do Haddad, né, do que está acontecendo aqui no Brasil, né? E o Haddad tem, bom, enfim, estava reunido com o Daniel Scioli, que é o embaixador da Argentina aqui no Brasil, naquela conversa, que era uma conversa que se noticiou como uma conversa de moeda única, mas que aí uma moeda única para o Mercosul, e aí um jornalista foi perguntar, Haddad, e aquela moeda única do Mercosul? E aí ele ficou bravo, né? Falou, Uhum. que moeda única, uma ova? Ninguém falou em moeda única, vai lá É, estudar, né? verdade. Vai se informar, Não, algo mas nesse ele nível. uma moeda comum e uma moeda única são animais diferentes. Tá. Ele fala, uma moeda única é fazer algo como se fez na Europa, o euro, que Uhum. todos os países têm. Outra coisa é você fazer uma moeda comum, que se usa como padrão. Argentina e Brasil têm um negócio chamado SML, Sistema de Moedas Locais. Se eu vou fazer uma exportação, por exemplo, para, sei lá, para Afeganistão, né? Não sei qual que é a moeda do Afeganistão. Eu exporto, eu pego a exportação, eu troco meus reais por dólares e depois eu troco meus dólares pela moeda do afegão. Deve ser peso talibã. Peso talibã. Eu troco pelo peso talibã. Eu tenho que fazer uma troca real por dólar, outra coisa dólar por peso talibã. E eu fico sujeito às flutuações do dólar. Uhum. E fora que você tem dois spreads, né? Diferente. O que é o SML? Você pega e você troca o teu real por peso. Tá. Por peso, ou peso por real. Você corta uma das coisas. O que ele está propondo? E eu acho que é uma proposta inteligente. Fazer uma moeda com lastro justamente para servir como referência nas trocas. Sai o dólar e entra essa moeda. Se alguém quiser adotar essa moeda, é outros 500. Mas não está propondo uma moeda única, está propondo uma moeda comum. Tá. Então, agora, essa é uma moeda só para trocas comerciais, seria entre o Brasil e a Argentina? Só entre Brasil e Argentina, mas pode ser para o resto no âmbito do Mercosul. Pode ser para todo o Mercosul primeiro, pode ser para toda a América do Sul, mas uma moeda, a moeda escolhe. Por que o Bitcoin é uma moeda? Porque alguém acha que serve como moeda. Por que as pessoas acham que o ouro serve como moeda? Porque acham que é como moeda. Agora, o que ele está propondo é isso. E ele ficou irritado porque o jornalista não leu a matéria dele, né? Porque acho que está errado ele ficar irritado. Ele podia ter sido cortês e explicado, olha, o que eu propus foi isso e isso. Né? Moeda comum é isso, moeda única é outra coisa. A gente não está pensando no euro latino-americano, etc. E nem todo jornalista tem a obrigação de saber de tudo, né? Quer dizer, você tem a obrigação de absorver e transmitir, mas não de... Agora, o texto que ele escreve com o Gabriel Galípolo, que é o número 2 dele agora, né? Na Folha, acho que foi ano passado, ele fala que os países poderiam ter opção, os dois escrevem isso, poderiam ter opção de abdicar da própria moeda para ficar com essa outra moeda aí, né? Sim. Então, nesse caso, nesse país seria uma moeda única, certo? Não, se os dois países abdicassem. É como a Costa Rica, não, abdicou de ter a moeda, não Costa Rica, quem foi? E tem o Bitcoin e o dólar. O Equador. É o Salvador, acho, não? É o Salvador. Abdicou e tem o dólar. Então tem uma moeda única com os Estados Unidos. Mas se os dois abdicarem, óbvio. Mas também, se o Brasil se dolarizar, a Argentina se dolarizar, os dois vão ter uma moeda única, junto a mesma de americano e que o Equador. Mas... Agora, a gente está falando de possibilidades, e aí o que a gente precisa ver é se tem interesse, qual que é o interesse de fazer isso, né? O que eu fico pensando aqui num brasileiro que está com uma situação macroeconômica, tem lá um rombo, né, nas contas públicas, né? Inflação está sob controle, desemprego está baixo, mas, enfim, tem acertos que precisam ser feitos aí nessa questão fiscal. Aí, quando você fala de uma moeda comum com a Argentina, a gente olha a situação da Argentina e fala, putz, é uma inflação de quase 100% no ano passado, né? Os caras não conseguem conter gastos e não é de hoje, eles estão nessa dificuldade faz muito tempo, né? Eu vou ter a mesma moeda que esses caras aí, eu não quero, entendeu? Acho que um pouco tem essa resistência, porque a gente está vendo a situação da Argentina e fica com medo, né?
Então, por parte, assim, acho que não é a questão fiscal aqui, números redondos. A inflação foi 6% ano passado, a Selic está 13%, 13,75%, coisa. 13 menos 6 dá 7%. A dívida PIB é 80% do PIB. 7% de 80% dá 5,6%. 5%. Quer dizer, 5% do PIB você gasta só para pagar juros. Então, se você cresce na mesma velocidade de 5% ao ano para começar a baixar, ou sabe, a dívida começa a crescer. Quanto mais cresce a dívida, mais perigoso fica. Não está na zona vermelha ainda, mas já está na zona amarela. Em 90, quando veio o Collor, eu falei por todas as letras, tudo, as duas, eu falei, ele vai dar calote. A questão é como. Como que você se defende do calote? Não tinha como não dar calote. Ele fez um calote, muito criticado por todos, mas de qualquer jeito ele ia fazer um calote. 2, fazer uma moeda é um processo que demora. Da Alemanha com a França demorou 10 anos. França e Alemanha se matavam, França, Alemanha, Itália, sabe, sempre brigavam. Você tem cidades hoje, Estrasburgo, que na Alemanha, Estrasburgo, o nome é alemão, né? Não. E conseguindo fazer, demanda tempo, não é algo que você vai fazer do dia para a noite. Mas eu acho que você tem que olhar mais para o Mercosul como uma maneira mais integrada, os dois. Eu acho que tem muito a ganhar se a gente trabalha mais integrado. Moeda comum pode ser uma coisa, não sei se vai pegar, mas pensar mais numa integração maior, ganha a Argentina, ganha o Brasil, é um ganha-ganha, né? É que na Europa a integração aconteceu e a moeda o euro veio depois, né? A impressão que quando a Haddad escreve, né, sobre a moeda comum, parece que ele está querendo colocar antes a moeda para promover a integração, né? Quer dizer, essa integração viria como uma consequência de uma moeda única e não como o resultado disso, né? Você tem muita integração entre os países, número de voos diários, assim, o comércio entre os países, educação, uma série de coisas culturalmente. A integração existe. Há muitas indústrias estão integradas aqui e lá. Um exemplo ruim para o Brasil, a Ford estava aqui, agora só está lá e vende para cá. Então, você tem uma integração. Eu não estou defendendo a moeda única, mas acho que o que ele escreve, a velocidade é algo difícil, concordo com você que não é uma coisa que dá para implantar de um dia para a noite, mas quanto mais coisas você fizer em conjunto, mais você vai aumentar a integração. E talvez você possa criar regra para os dois países, né? Então, vamos integrar, mas a gente vai ter metas comuns aqui para não permitir rombos fiscais, né, dos dois lados. A emissão de moeda. Talvez seja uma maneira de você forçar alguns controles dos dois países, né, de responsabilidade para você permitir que isso aconteça, né? Aí seria positivo. Muito bem colocado. Pena que ninguém está discutindo agora. Não, tem todos os nossos espectadores. Mas aí. é o que você tem que fazer. Responsabilidade, olhar para frente, focar. Né? Eu acho que é isso que faz diferença na economia, na política, no esporte. É foco, né? Você tem que ser obstinado.